bem, amigas aqui do canal Cartas Proféticas e do programa Chimarrão Profético? A minha saudação a vocês todos, a vocês todas que já estão aqui esperando, e também saúdo ao pessoal da minha conta no Facebook. Nós estamos trabalhando com os dois canais nesse exato momento, tanto no canal Cartas Proféticas aqui no YouTube, como na minha conta, na linha do tempo, no Facebook. Então, um abraço, saudação para vocês. Apesar da grande crise que nós vivemos, uma crise econômica profunda, de desmontagem, de derrocada do capitalismo nacional e internacional, da grande crise política, por falta de defesa da nação, defesa do país, defesa do povo, defesa da classe trabalhadora, e uma crise ética profunda. Apesar de tudo isso, ainda temos que ter alegria, temos que nos abraçar, temos que nos acolher. E é nesse clima que eu acolho aqui com muita alegria e até emoção o doutor, advogado, professor Antônio Carlos Fernandes, lá de Fortaleza. Eu estou em Goiânia, Goiás, e ele está em Fortaleza, no Ceará, né, que eu ainda quero conhecer e não tenho essa alegria de conhecer. Então, e o professor, o doutor Antônio Carlos Fernandes, que é advogado, que já foi bancário, que é professor há 40 anos da Universidade de Fortaleza, aí no Ceará, e ele tem uma longa experiência de militância, de luta, tem raízes populares, a cultura popular do Ceará profundas. Então, nós temos muita coisa para conversar com o Dom Antônio. E eu quero lhe confessar um santo pecado, professor Antônio Carlos. Quem entregou o senhor foi a nossa amiga comum, querida, professora Fátima Amaral, de Porto Alegre. Eu até a convidei para participar aqui da live, mas ela fugiu. Ela pegou a cuia de chimarrão dela e foi tomar chimarrão lá no meio do mato. Não quis participar. Então, um abraço para ela, se ela está nos assistindo nesse momento. Num outro momento, ela participará conosco. Então, seja bem-vindo. Antes de trabalharmos as questões, eu compartilho com o senhor o espaço para a sua saudação a nosso povo que nos assiste agora. Em primeiro lugar, Dom Orvandio, o meu agradecimento ao senhor de ter me convidado. Eu estou muito feliz, não é? Porque eu sei que o senhor tem também uma larga experiência na militância, nessa nossa luta constante e perene pela melhoria dos menos favorecidos, para que esse fosso social tão grande, ricos e pobres, abastados e miseráveis, que isso diminua, porque isso está levando a sociedade brasileira a um custo, inclusive psicológico, do Orvandio, muito grande, não é? Eu fico aqui me imaginando nessa pandemia, neste isolamento social, as imensas necessidades que as pessoas pobres estão passando, a fome, a miséria, Dom Orvandio. Porque eu não tenho pessoalmente a experiência da fome, mas eu já estudei, eu já li sobre isso, eu já convivi com pessoas, eu não passei fome, posso dizer isso ao senhor, mas a minha avó era uma mulher muito caridosa, e perto da nossa casa, no interior do Ceará, lá em Jaguaribe, tinha uns armazéns abandonados, que eram do DENOX, e a pobreza, aquelas pessoas sem teto e tal, se abrigavam nesses armazéns. E toda noite, a minha avó preparava uns caldeirões assim com sopa e me levava para ir distribuir com essas pessoas. E a gente chegava lá, Dom Orvandio, eles estavam assim tremendo, sabe? O corpo tremia. A fome. Aí, de repente, eles se alimentavam e já se estabilizava o tremor. Eles já riam, eles já conversavam. A gente chegava lá, era uma tristeza o clima. Então, eu vi isso. Repito para o senhor, eu nunca passei fome, mas eu já vi a fome de perto. Essa é uma experiência que a burguesia brasileira não tem, né, doutor Antônio? De saber concretamente o que a fome causa
no corpo humano. O nosso Isso, Lula sabe, por isso que ele Lula cuidava sabe. tão bem, ele queria tanto que todo mundo tivesse as 4 refeições do dia. Lula sentiu o estômago roer de fome. Uhum, uhum. Doutor Antônio, antes de entrar na nossa pauta, deixa eu dizer ao nosso pessoal aqui do canal Cartas Proféticas e também do Facebook, que amanhã, sábado, dia 27, conversarei com um médico, doutor Fausto Jaime, aqui de Goiânia, sobre todo esse problema da saúde pública, todo esse problema da pandemia, da contaminação, dos cuidados que devemos ter, e ele novidades sobre isso. E na segunda-feira conversarei com o grande sociólogo mundialmente conhecido Gessé Souza. E na terça-feira conversarei com o ex-ministro José Dirceu, juntamente com um pós-doutor do Paraná, o meu amigo Luiz Demétrio. E estou convidando também, depois eu vou fazer o contato para firmar com o vereador, ex-deputado estadual, odontólogo aqui de Goiânia, Mauro Rubens. Então, a nossa pauta está grande. Feira conversarei com uma pessoa envolvida com a causa indígena e com indígena, com um cacique. Né? Então, a nossa pauta está grande, nós vamos longe. Em julho, nós temos muita coisa boa para compartilhar com as pessoas. Mas, doutor Antônio Carlos Fernandes, em off, antes de entrarmos, o senhor me falava sobre o seu envolvimento inicial, que começou a abrir o seu mundo, a sua visão, para toda a questão da leitura, da interpretação, da compreensão das causas da pobreza, que foi com um padre. Conte essa história aqui para o nosso pessoal, por favor. Dom Orvandio. Na minha infância e juventude, e ao início da idade adulta, eu convivi com 2 grandes sacerdotes que o Ceará inteiro conhece. Padre Pompeu Bezerra Bessa, que terminou como bispo de Limoeiro do Norte, já é falecido, e com o padre Célio Conrado de Souza, que também já é falecido e que terminou sua carreira como capelão do Exército. Esses 2 sacerdotes foram muito importantes na minha formação moral, além dos meus pais, evidentemente, porque eu convivia com eles. Eu era coroinha deles, Dom Orlando. Ah, é? Eu era coroinha. O senhor, eu sei responder uma missa em latim, porque lá no final a missa era em latim, né, antigamente, e eu, Sim. no centenário de Jaguaribe, em 1963, foram muitos sacerdotes para a cidade e precisava de muitos coroinhas para ajudar na celebração, e eu era um deles, e a missa em latim, eu sabia responder, feito um papagaio. O senhor entendia o latim? Nunca estudei, mas o Dom Pompeu me ensinou, ele me ensinou o latim, pelo menos para ajudar na missa, né? Aí Sim. Ele era um sacerdote conservador, mas era um homem muito íntegro, muito correto, muito dedicado à profissão, muito voltado para as causas sociais. E o padre Célio Conrado, que veio depois dele, era progressista, né? Era progressista, e eu me lembro demais que ele me dizia assim: Antônio Carlos, não adianta eu pregar no altar a Bíblia, a palavra de Deus, se eu não conseguir transformar a cabeça das pessoas para que elas saiam da miséria que vivem. A igreja tem que botar os pés no chão, tem que ir lá trabalhar pelos pobres. E aquilo ficou na minha cabeça, Dom Orvandio, e está aqui dentro até hoje. Não sai, não tem jeito. Não tem jeito. Eu, graças a Deus, tive origem humilde, mas batalhei muito e tal, lutei muito. Tenho uma boa situação econômica e financeira hoje, graças a Deus, que me deu saúde, inteligência e tal, e ao meu trabalho, mas eu não tirei o meu pé da minha origem, do que eu vi lá no meu interior, da seca braba, da fome matando as pessoas. Eu vi gente morrer de fome, Dom Orvandio. Sim. Vi lá no interior, na seca de 1958. Eu vi gente morrer de fome na seca de 58. Eu vi.
Uhum. O senhor Então, mesmo passou fome, né? a minha convivência com esses dois sacerdotes foi imensa, porque como eu falei, era coroinha deles, e as paróquias aqui no Ceará, acho que em todo o Brasil, elas têm as capelas, que são aquelas comunidadezinhas lá no interior do município. E eu ia com eles alfabetizar as pessoas, mas Uhum. alfabetizar com o método Paulo Freire, porque o padre Uhum. Célio me levou lá para o seminário de Limoeiro do Norte, e não só eu, como outros jovens, aprendemos o método Paulo Freire, que era para a gente replicar nas comunidadezinhas pobres da nossa paróquia. E eu fiz muito isso, alfabetizei muitas pessoas com o método Paulo Freire, lá naquela época, final da década de 60. Né? Viu só? E o Paulo Freire, eu tive também a oportunidade de estudá-lo. Paulo Freire, morto há alguns anos, ainda causa muito medo, tanto que ele foi chamado de energúmeno, publicamente há poucos meses, né? É verdade, porque o método dele, Dom Orvandio, ensina a pessoa a ler e a escrever e conscientiza a pessoa. Conscientiza. Por exemplo, ele não vai aprender a escrever nem a saber o sentido de palavras difíceis. Ele aprende a escrever e sabe o que é o tijolo, o barro que ele trabalha, a telha da casa dele. A gente ensinava com essas palavras que eram da vivência dele. Então, ele se Sim. conscientizava, aprendia a escrever o tijolo, mas sabia para que serve o tijolo, como é que se constrói a casa, como é que se adquire o tijolo, que é do trabalho que adquire o tijolo, que o trabalho tem que ser remunerado e que tem que ser bem remunerado. Era todo esse contexto que a gente falava nas aulas. Era uma Uhum. E nos maravilha. livros, né? Os E livros nos dele. livros, claro, e nos livros. Pedagogia do oprimido, autonomia, Isso, tantos isso. outros. Era É, essa maravilha toda. Né? é. É, Pernambucano, aliás, do Orvandio, o Paulo Freire, que era pernambucano, né? Tem outro pernambucano, que é o Gilberto Freire, que sim. escreveu aquele livro Casa Grande e Senzala, que é uma maravilha. Quem não lê aquele livro não conhece o povo brasileiro, né? Uma maravilha aquele livro. Foi a minha melhor leitura da vida. É, eu também li o livro. Professor Antônio Carlos Fernandes, o senhor participou ativamente da resistência contra o golpe que impeachmentou a presidenta Dilma. E o senhor, inclusive, tem um caso de declaração de amor à ex-presidenta Dilma. E gostaria de concentrar um pouquinho aqui na questão do impeachment. Né? Qual foi a sua Sim, participação? Qual foi o seu envolvimento? Qual foi o tipo de resistência de que o senhor isso. participou? Porque aquele momento foi um momento dramático. Ah, Foi um momento, além de dramático, confuso para a opinião pública. Muita gente da sim, opinião pública comprou a ideia das pedaladas fiscais, comprou a mentira da corrupção, comprou um pacote de mentiras vendido pela Globo, vendida pela elite, vendido pelo mercado, vendido pelos golpistas de todos os ramais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu envolvimento. Como é que foi a sua resistência? primeiro, Dom Orvandio, o que eu acho daquilo? Aquilo foi um capítulo mais vergonhoso da história política recente do Brasil, não é? Não tem similar. A alegada manobra fiscal, a pedalada que o senhor falou, aquilo foi praticado por Sarney, por Lula, por Dilma, por Temer e agora pelo Bolsonaro. O Bolsonaro pedala o tempo todo, fazendo a mesma coisa que Dilma fez. E naquela época, dessa mentira da pedalada fiscal, como o senhor bem coloca, 16 dos 27 governadores do Estado, no mesmo período da Dilma, fizeram exatamente o que ela fez e nenhum foi Prefeitos cassado. fazem. Nenhum foi caçado, então aquilo foi uma grande farsa, uma grande mentira, uma ópera bufa, né? Porque, na verdade, Dom Orvandio, aquele golpe parlamentar, ele é fruto de ódio, ele é fruto de intolerância, ele é fruto
da Dilma não ter negociado, esse negociado entre aspas, porque não é negociação, é toma lá da cá, e a Dilma não entrou naquele jogo com o parlamento, e por isso foi empichada. Eu vou até pedir ao senhor licença para não falar impeachment, eu gosto de dizer mesmo é a palavra brasileira, impedimento. Então, os principais atores daquele golpe, Dom Orvandio, uns trabalharam nas sombras, de trás da moita, como a gente diz aqui no Ceará, tá certo? E outros foram para o palco da ópera bufa, que eu chamo, né? Quem foi que trabalhou de trás da moita? Michel Temer. Foi o principal ator que trabalhou de trás da moita do impeachment. Eduardo Cunha foi para o palco, não é? Quem é Eduardo Cunha, Dom Orvandio? Mas foi para o palco e numa atitude de vindita pessoal, porque o PT não deu a ele os 3 votos que tinha no Conselho de Ética para ele não ter cassado, ele admitiu o pedido de impeachment assinado pelo aquele que foi ele era até um petista, aquele me foge o nome dele, do Orvandio, me ajude aí. O pedido de impeachment foi assinado pela Janaína Miguel Pascoal, Reale. Janaína Isso. Pascoal, que recebeu 45 mil do PSDB para fazer aquilo, o Miguel Reale Júnior, e esse do PT, que eu estou esquecendo o nome, coitadinho, que já estava senil na época, a própria filha declarou que ele não estava mais sabendo o que fazia e tal, ele nunca nem compareceu a nenhuma sessão, apenas o nome dele foi usado, porque ele foi do PT e tal, para desmoralizar ainda mais essa questão. Eu estou lembrado dele, inclusive ele chegou a ser um dos fundadores do PT, né? Não estou lembrado do nome dele agora, mas me lembro dele, me lembro. Perfeitamente. Então, o Eduardo Cunha, lá no palco, como principal ator da história, não é? Aí vem também o Anastasia, que foi o relator do processo no Senado, porque, na verdade, quem julga mesmo o presidente não é a Câmara admite o processo e manda para o Senado. O julgador, o juiz, é o Senado. E quem era o relator no Senado? Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. E eu não sei se o senhor sabe que no processo de impeachment tem folhas timbradas do PSDB. Como é que pode, Dom Orvandio, se o PSDB não foi autor do pedido, o que foram fazer essas páginas escritas nos papéis do PSDB lá dentro? Aí o que ocorre, Dom Orvandio? Uma coisa tenebrosa dentro do direito, que é o acusador ser o mesmo julgador. Então, o Anastasia era acusador, porque ele era do PSDB e tinha papéis lá dentro do processo, e ele era quem fez o relatório do julgamento, aconselhando a condenação. Isso não existe na história do Estado Democrático de Direito. Quem acusa, julgar. Nós só vimos isso mais recentemente, depois desse episódio, agora naquela dobradinha Dallagnol-Moro, para condenar o ex-presidente Lula, né? Que é uma coisa assim, Dom Orvandio, que nos remete de volta à Idade Média, às trevas, aqueles julgamentos terríveis, né? Tenebrosos, né? Que matavam as pessoas. Eu lembrei o nome da pessoa, é Hélio Bicudo, foi o Hélio Bicudo, né? Isso, Hélio Bicudo. Hélio Bicudo. Mas o coitado do Hélio Bicudo, do Orvandio, foi apenas usado, ele já estava, coitadinho, numa doença, num estado de senilidade. O próprio filho dele contestou a participação do pai. É verdade. Aí, senador Dom Orvandio, tem outros, né? O Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Olha a gente que tirou a Dilma do poder. Esqueça de um grande, pequeno, miserável personagem que se chama Aécio Neves. Sim, mas foi o principal, senador, porque o senador, desculpa, Dom Orvandio, foi o principal, porque inconformado com a derrota nas urnas, né, ele falou explicitamente que ia fazer o governo Dilma sangrar. Ele falou isso, que ia inviabilizar o governo, né? Então, ele foi, digamos assim, quem startou todo o processo, não é? E a Dilma
o senador Dom Orvandil, pelo amor O de senhor Jesus. está me elegendo senador, hein? Se bem, viu, Dom Orvandil, se acolá tivesse pessoas com as nossas cabeças, a coisa era outra. Ah, se a gente chegasse lá, mas não dá. Então, a Dilma se comportou ali, Dom Orvandil, de maneira corajosa, altiva, digna, com integridade. Ela mesma foi para o Senado apresentar a defesa dela, o senhor lembra? Não mandou advogado, não, né? E ainda, por trás, Dom Orvandil, daquela cortina, daquele palco imundo, estavam inconfessáveis negociações. Como diz Chico Buarque de Holanda, tenebrosas transações. E essas tenebrosas transações, Dom Orvandil, era para dar continuidade na política econômica do Brasil do malfadado neoliberalismo. Ou seja, o projeto eleito pelo povo com Dilma, eleito por 54 milhões e 500 mil votos, eleito, é bem verdade que foi uma disputa muito acirrada, mas foi o projeto eleito. Os senadores derrubaram este projeto e colocaram no poder o projeto derrotado. Terminaram ganhando a eleição. Terminaram ganhando. Porque Michel Temer... Quem é Michel Temer? Eu queria ouvir a opinião, a análise do advogado Antônio Carlos Fernandes sobre o seguinte pressuposto. Esse esquema de golpe parlamentar assessorado com o judiciário, ele veio crescendo desde a Guatemala, né, passou pelo Paraguai, se fortaleceu no Brasil e, se não me engano, foi levado para outros lugares, como tentaram, inclusive, incriminar o ex-presidente, o grande ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Né? Então, é um esquema que foi montado num laboratório dos Estados Unidos para usar esses dois órgãos da República, esses dois poderes da República, o parlamento e o judiciário. Estou certo, doutor Carlos? Certíssimo. Olha, eu vou dizer para o senhor como foi a colaboração do Supremo Tribunal Federal neste processo. O Supremo Tribunal Federal tem uma posição, uma doutrina, uma jurisprudência praticamente, de que em processos de impeachment, eles só analisam e só julgam, se alguém alegar, a forma do processo. O aspecto formal do processo. Eles não entram no mérito, na questão ética do processo, na questão principiológica do processo. Não. É tanto, até hoje o Supremo não disse se Dilma pedalou, e lá na Constituição, no artigo 5º, diz o seguinte: nenhuma questão pode ser subtraída à apreciação do judiciário. Mas o judiciário não se pronunciou sobre o mérito da questão, não é? Numa posição extremamente positivista, de só analisar a forma, esquecendo a essência do direito que estava posto para os senadores. Né? Aí eu pergunto ao senhor, Dom Orvandil, eu sei que o senhor não é da área, mas o senhor é de uma inteligência rara, como é que não se analisa o controle ético-moral de um processo? Se o envoltório de todo o direito é a ética e a moral, como é que você não analisa uma coisa dessa? Como é que você não analisa o princípio da moralidade administrativa? Né? O que é, Dom Orvandil, o que é mais importante num processo? É a sua forma ou é o seu conteúdo? Eu me pergunto isso todos os dias, mas o Supremo só analisou a forma, não analisou o conteúdo, não analisou o aspecto ético, o aspecto moral daquilo que estava posto, não analisou aquilo que eu já falei aqui para o senhor, o que é que estava por trás das cortinas, qual era a qualidade ética e moral de quem estava julgando a Dilma, a começar por Eduardo Cunha, que admitiu o processo lá na Câmara, passando por aquela votação do plenário de admissibilidade do processo, aquela coisa circense, aquela coisa horrorosa que nós assistimos naquele domingo, onde o atual presidente da República proclamou, em alto e bom som, o nome do seu grande ídolo, o maior torturador dos últimos tempos
da história da Revolução de 64, um homem cruel que botava uma pessoa num pau de arara e enfiava um rato nas partes íntimas da pessoa e fazia questão de torturar as pessoas na frente dos filhos da pessoa. Dom Orvandil, o senhor já imaginou uma coisa dessa? O senhor vê a sua mãe sendo torturada? Tem tortura maior do que isso. E tem tortura maior para uma mãe saber que está naquela situação na frente dos filhos? Este é o ídolo de Bolsonaro. Dom Orvandil, as pessoas que são os meus ídolos, sabe por que elas são os meus ídolos? Ou ídolos? Porque eu gostaria de ser como elas. Posso até não conseguir, Exatamente. mas gostaria de ser como elas. Então, o Bolsonaro gostaria de ser como aquele torturador e está se demonstrando que é como ele. Porque o que ele tem feito com a nação brasileira é uma tortura, é locubrada, de maneira não é num pau de arara, mas é muito parecido com isso, não é? Então, nós falaremos sobre ele, doutor Antônio Carlos. Deixa eu voltar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais ali, que eu acho que o nosso povo tem que saber mais sobre o golpe que houve, né? Um pouco mais ali no golpe contra a presidenta Dilma, que não foi contra a presidenta Dilma somente, foi contra o Brasil, foi contra a Constituição, foi contra a democracia, foi contra o povo brasileiro. Aliás, ela fez um discurso memorável, disse, né, este golpe tirará direitos dos trabalhadores e papapá, voltará a miséria, voltará o desemprego, voltará a fome. Ela previu tudo isso, porque isso era da lógica do golpe. Agora, eu queria ouvir um pouco mais do senhor, da sua participação na resistência, porque tem uma frase que está sempre sendo invocada do meu amigo João Stedley, líder, presidente, coordenador do MST. Ele disse que resistiria com o exército do MST. E ninguém saiu para a rua do MST, ninguém foi para a rua resistir à altura. Houve resistência aqui e ali. Como foi a sua participação na resistência, meu irmão? Dom Orvandil, eu não sei se o senhor tem a experiência do magistério. Acredito que tenha. Tenho, sou professor universitário. Então o senhor conhece, o senhor sabe perfeitamente que a nossa palavra de professor, ela sai zoando no tempo, ninguém sabe onde é que ela vai chegar, entendeu? Sim. O nosso discurso de professor, muitas vezes, é mais ouvido pelos nossos jovens universitários do que o discurso de pai e mãe, porque o discurso de pai e mãe é rotineiro, é aquela coisa, né? Os jovens, às vezes, entram aqui no ouvido e saem no outro. Nós, não. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha. Eu apenas estou querendo dizer o seguinte: eu sei como é importante um discurso do professor, porque eu fui aluno. Né? Eu fui aluno e os meus grandes mestres, os meus grandes professores, aquelas coisas que eles me disseram, aqueles princípios éticos, aquelas coisas, fica zoando aqui no meu ouvido e entra para a minha cabeça diariamente. Minha professora ideal, a maior mestra que eu conheci, foi lá no Jaguaribe, Dona Francisca Diógenes. Como aquela mulher é um exemplo para mim. Se o Brasil tivesse mais umas 20, bastava umas 20 Franciscas Diógenes espalhadas por este Brasil, a educação brasileira seria outra. Então, o senhor sabe que nós temos na mão este discurso nas salas de aula para os nossos jovens. E em toda matéria que eu ensino, evidentemente que eu tenho cuidado de cumprir o conteúdo, de ensinar a matéria em si. Mas não há uma só matéria no direito, por mais positivista que ela seja, que não permita ao professor fazer o seu discurso, né? O seu discurso político-ideológico. Eu não tenho preconceito nenhum de dizer isso, não, porque... Por que não? Essa história da escola sem partido que quiserem implantar por aqui é de uma cafajestagem sem tamanho. Professor tem partido, professor tem ideologia. Ele não deve exigir que o seu discípulo, que o seu aluno, fique igual a ele. Não, cada um é cada um. Mas o seu discurso, em qualquer disciplina, Dom Orvandil, no campo do direito, qualquer, uma positiva, direito tributário, direito previdenciário, aquela coisa sem graça. Por exemplo, eu atualmente ensino direito empresarial. Não tem graça nenhuma, não tem. Que filosofia tem num cheque?
que sociologia tem uma duplicata? Absolutamente nada. Mas a gente tem como, com inteligência, falar da vida nacional, da vida política nacional, para tentar influenciar no jovem aquilo que a gente acha que é o melhor. E a gente tem que ter muita responsabilidade na escolha que faz para defender, porque sabe que tem diante dele ali um discípulo, né? Então a gente tem que ser professor, tem que ser mestre e tem que ser profeta, Dom Orvandio. Eu quero lhe homenagear. Eu quero lhe homenagear no nome do seu blog, Cartas Proféticas. Temos que ser profeta. Quando o senhor falou aí da Dilma, que avisou tudo que ia acontecer, o que era aquilo? Uma profecia. Né? Os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes mestres, são os profetas do tempo atual. Não é? Então, eu participei muito nisto, conscientizando meus alunos. Eu fui para todas as manifestações de rua, eu dei entrevistas, eu escrevi artigos em jornal, eu fiz o que pude. Infelizmente, eu não sou uma pessoa de projeção, eu sou uma pessoa simples, um cidadão do povo, mas o que eu pude fazer para influenciar naquela época, eu fiz. A minha consciência não me acusa de tanto assim de omissão. Aleluia! Eu vou pedir licença para o senhor para saudar algumas pessoas que estão aqui, que são muito caras ao senhor e a mim. Uma delas é a professora Fátima Amaral, lá de Porto Alegre, que fez a ponte entre nós. Estou aqui por causa de você. Ela está dizendo ali, ó, bom dia, Dom Orvandil e Toninho. Está chamando o senhor de Toninho. Parabéns pelo esforço conjunto. E também queria saudar um amigo meu aqui, de Goiânia, que é o Jean Kojima. Ele nos dá um bom dia. Saúdo também Iracema Araújo, que saúda o senhor, diz, bom dia, querido Antônio Carlos. Acho que ela é sua amiga. Conheço, sim, é daqui. Saudamos também José Teogênis Abreu. Teogênis, que deve ser originário de Deus, né? Deus, né? Gênese, de Abreu. Ele diz, bom dia, meu colega sempre becista Antônio Carlos. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas ele está saudando o senhor aí também. Becista é porque nós fomos funcionários do Banco do Estado do Ceará aqui, becista. Ah, sim! Olha só, viu? É isso. É verdade, não me lembrava disso. Então, são as saudações, eu convido as pessoas que entrem aqui. Ah, tem mais gente aqui, eu não tinha enxergado. Também tem aqui o José Zé Filho, que diz, pergunta ao professor Antônio Carlos o que ele tem a falar desse ministro Bolsonaro ter indicado o filho Eusébio, não sei o quê. Depois a gente fala sobre isso, né? Depois nós vamos falar sobre esse novo ministro. Eu não costumo chamar o Bolsonaro de presidente, né? E nem a equipe dele de ministro, né? Eu acho que eles não merecem os títulos, os honoráveis de servidores do povo. Aqui, Rafael Souza. Bom dia, estamos ligados e juntos com o rigoroso amigo Antônio Carlos Fernandes. Esse é seu amigo, né? Também agora é meu amigo também, né? É meu então, vizinho, sejam todos bem-vindos aqui. Continuem, pessoal, e deem os likes aqui, porque isso ajuda a divulgar a nossa conversa, que é a nossa live com o professor Antônio Carlos, o nosso advogado, doutor Antônio Carlos Fernandes. Agora, pegando outra questão, doutor Antônio Carlos, é a questão que queria tratar com o senhor, a questão Bolsonaro agora. Agora, o senhor está aí louco para entrar nessa questão, e eu também. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Deixa eu saudar mais um que entrou aqui, que é de São Paulo, o filósofo Oscar Naufal, que está se integrando aqui a nossa caminhada, que se chama Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, está entrando lá por São Paulo. Ele diz, bom dia, Dom Orvandil e doutor Antônio Carlos. Muito bom debate. Parabéns. Parabéns para o senhor, parabéns para nós. Então, obrigado. Jair Bolsonaro, o senhor já falava um pouco sobre a tradição fascista, torturadora deste personagem. Dom Orvandil, qual foi o resultado da ópera bufa do impeachment, do impedimento,
casado com a condenação sem prova do Lula, que o impediu de participar das eleições. Qual foi o resultado? Essa coisa horrível que está aqui, que eu não posso chamar de governo, muito menos de desgoverno. Nem desgoverno o Bolsonaro é. Ele é uma anarquia administrativa, Dom Orvandio. O que ele diz de manhã, ele não sustenta de tarde e nega de noite. Toma uma medida de manhã, desmancha de tarde e volta a tomar a mesma medida de noite. Isso não é nem desgoverno, Dom Orvandio. Isso é uma anarquia administrativa. Então, esta ópera bufa, tocada pela grande mídia, tocada pela Fiesp, tocada pelo parlamento, como já falamos, tocada, ajudada pelo STF, resultou em quê? O povo brasileiro colocou um bode na sala. Não é um presidente. Este homem não tem comportamento de presidente, nem para cumprir a liturgia do cargo. Né? É um homem rude, é um homem tosco, de pouca leitura. Dom Orvandio, eu desconfio que a leitura do Bolsonaro não passa de fazer palavra cruzada na folga do quartel. Eu desconfio disso. O senhor já viu o Bolsonaro escrevendo alguma coisa? Ele não aparece escrevendo, eu acho que ele não sabe escrever. Eu acho que o Bolsonaro não sabe escrever. Então, e aí, este preparo todo teve como infraestrutura um negócio chamado Big Data. O que é o Big Data? É um sistema eletrônico que ranqueia todos os dias e até nos vários momentos do dia quais são os assuntos que estão no top do desejo popular. E aí o Bolsonaro trabalhou em cima daquilo. O povo esqueceu, verdadeira fake news. O povo esqueceu o passado do Bolsonaro. Porque se eu tivesse que atribuir uma qualidade ao Bolsonaro, e não é qualidade, é que ele não mudou nada. Esse Bolsonaro que está aí, o povo conhecendo agora, é o Bolsonaro raiz. É o Bolsonaro de 30 anos atrás. É o Bolsonaro misógino. É o Bolsonaro que diz que um quilombola pesa em arroba. Ele considera que um quilombola é um animal, porque arroba é a medida da carne da vaca, do gado. Isso. É o presidente que disse que índio não teria 1 centímetro de terra no governo dele. Ele está dizimando as comunidades indígenas. Ele está dizimando a Amazônia. Ele acabou com os programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, mais médicos, restringiu bastante o Bolsa Família. Esse homem está matando o povo de fome. As classes que ascenderam nos governos passados voltaram lá para baixo. Não estão mais nem abaixo da linha da miséria, estão no fundo do poço da miséria, Dom Orvandio. Então, é isso que nós estamos assistindo. E essa gente toda que colocou este bode na sala não está sabendo como retirar o bode. Porque me desculpe essa linguagem assim tão franca, viu, Dom Orvandio? Mas é porque É isso mesmo. Eu gosto de falar para o povo entender. Então, o que ocorre? Eu considero, viu, Dom Orvandio, que o governo Bolsonaro já acabou. Nós estamos no velório e as pessoas da família e do governo. Então, como é que nós vamos enterrar este bode? Como é que nós vamos tirar este bode da sala? Esta é a discussão atual. Porque o governo Bolsonaro não tem mais conserto, Dom Orvandio. Ele se esgaçou de tal maneira e não precisou da oposição fazer isso. Foi ele próprio que fez. Foi o próprio Bolsonaro que fez. E que, nessa última semana, está assim, com um certo lustre, com muito conciliador e tal, mas este homem é o mesmo. Ele, mais uma vez, está enganando a sociedade. Se ele se sentir um pouco mais seguro no poder, é porque ele está se sentindo inseguro. Não está contando com o apoio das Forças Armadas, a população está começando a ir para as ruas, e aí ele amarelou um pouco, mas ele não mudou uma vírgula do que ele é. Nós estamos assistindo essa tragédia. Dom Orvandio, o que Bolsonaro já fez em 1 ano e meio de anarquia administrativa, eu não chamo nem de governo, para quem sucedê-lo recuperar, vai levar décadas. Dom Orvandio, ele acabou
todos os conselhos que existiam nos órgãos governamentais para que a decisão fosse mais democrática e mais colegiada. Ele acabou com tudo. Olha, tem militar em todo o canto. O DENOX, aqui do Ceará, tem militar do primeiro ao último andar. Os militares, eu tenho respeito pelos militares do Orvandil, mas eles não são preparados para a administração pública. Eles são preparados, e muito bem preparados, para a defesa da nação, para a função constitucional deles. Mas quando bota o Exército nos cargos administrativos, está aí o desastre que está ocorrendo no Ministério da Saúde. Em plena época de pandemia, nós tínhamos que ter o top do top da medicina comandando este processo. E nós estamos tendo quem? Os militares que nunca estudaram medicina, que não têm absolutamente nenhum preparo para dirigir essa questão. Então, Dom Orvandil, é um desastre tão grande que eu vou dizer uma coisa ao senhor, a gente tem até que rezar, porque os homens não estão sabendo resolver, nós temos que apelar para a nossa fé, para a divindade, iluminar a nação brasileira para se sair dessa. Doutor Antônio Carlos, eu didaticamente costumo formular o seguinte esquema para entender esse episódio no qual entramos, qual entrou o Brasil, para o qual foi empurrado o Brasil, né? Então, eu vejo isso de duas maneiras. Há um palco com fantoches, com atores de abaixo da quinta grandeza, de péssima qualidade, e há os bastidores. Aqui, o principal ator nesse momento, tem vários, mas um deles realmente é esse da pior qualidade, que é Jair Bolsonaro. A família dele, o Queiroz, que agora está exercendo uma peça teatral dentro do presídio e tal, né? Os advogados, setores do judiciário e tal. Mas, por detrás, lá nos bastidores, tem uma coisa muito grave que eu gostaria que o senhor comentasse, que é o mercado. O senhor entrou na questão neoliberal aí que nós temos que tocar. É lá que mora o bicho, é lá que dorme a cobra. Isso. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre esses bastidores? Posso, porque, como eu disse para o senhor, lá detrás da cortina está o desejo de que o projeto econômico neoliberalista não é nem se instale, porque ele foi instalado por Fernando Henrique Cardoso, que ele avance, né? Que o Deus mercado passe a mandar em tudo, né? Que o lucro seja a quimera da administração, né? Olha, veja bem, o que o Temer fez? Reforma trabalhista. Um desastre, Dom Orvandil. Os trabalhadores atuais voltaram à condição análoga de escravo. Essa jornada de trabalho intermitente, isso é um terror, Dom Orvandil. Então, todas as conquistas que vieram lá de Getúlio estão dizimadas. A CLT não existe mais, senador. Senador, Dom Orvandil, eu vou lhe pedir 1000 desculpas, que eu não sei o que está havendo comigo, que estou achando que o senhor é um senador. Quando o senhor é uma profecia. Pois bem, então, é esse projeto neoliberalismo. Vamos analisar aqui só duas coisas. Qual é a maior riqueza hoje que toda nação ainda quer ter? Está diminuindo um pouco. É petróleo, né? Aí o que o governo faz? Pega o nosso óleo bruto, tirado do pré-sal, vende lá para fora, em real, para comprar ele refinado em dólar. Agora, enquanto isso, Dom Orvandil, nós temos aqui no Brasil 18 refinarias de petróleo com capacidade ociosa. 15 delas são governamentais. Como é que o senhor exporta o petróleo quando podia refinar aqui e vender a gasolina mais barato aqui? Dom Orvandil, tem quem explique isso, Dom Orvandil? As mentiras são muitas. O senhor lembra quando eles disseram que não, nós vamos cobrar agora a bagagem e o valor do bilhete vai diminuir? Diminuiu, Dom Orvandil? De maneira nenhuma.
O senhor lembra que a reforma trabalhista do Temer ia gerar emprego, não era? Cadê os empregos, se o desemprego só aumentou? Então, esse neoliberalismo vende imensas mentiras, não é? Inclusive, olha, Dom Orvandil, tem um aspecto psicológico na coisa. Esta gente que quer explorar o povo botou na cabeça do povo brasileiro a seguinte frase: cada povo tem o governo que merece. Isso é de um conformismo, isso é de uma estupidez sem tamanho, Dom Orvandil. Porque o correto é dizer para o povo o seguinte: olha, cada povo deve ter o melhor governo. Então eles ficam soltando esses chavões. É assim mesmo, aqui no Brasil é assim, sempre foi assim, vai continuar assim, ninguém presta. Dom Orvandil, eu vou pedir permissão ao senhor e a quem nos ouve, quem nos vê, para dizer uma coisa aqui, assim, meio grave, mas é verdadeira. Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, mas tinha o bom ladrão e o mau ladrão, né? Tá certo? Eu não estou aqui advogando ladrão, Deus me livre, roubar é crime, deve ser punido severamente, né? Mas esse discurso de que nenhum presta, essa coisa de satanizar a política, isso é um discurso plantado para que as coisas não evoluam, Dom Orvandil. A política não pode ser satanizada, pelo contrário, o que o senhor faz, o que eu tento fazer, e tantas pessoas que pensam como nós, é levar a política lá na base, não é? Dizer a essa gente, por exemplo, eu vi uns amigos meus dizendo, não, esse dinheiro, esses R$ 600 que o Bolsonaro deu, o Bolsonaro não deu coisa nenhuma, do Orvandil. Este dinheiro é do orçamento público, este dinheiro é dos nossos impostos, ele não é dado. Obrigatoriamente ele fazia isso, ou nós teríamos um hecatombe, o povo ia morrer de fome outra vez. Aí fica esse discurso para lá e para cá. A mídia, a grande mídia, porque eu acho que a grande mídia, Dom Orvandil, já está tomando um pouco do cálice de fel que ela ajudou a criar. Sim, sim. Já. Está aí a nossa queridíssima e amplíssima Rede Globo contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro está aí, uma coisa mais ou menos boa dele. Ele não fez. Ele não soltou verba para a Globo como todo mundo soltava a rodo. Né? Pelo menos isso escapa do governo dele. Mas temos que alertar, mas antes disso, deixa o recado de José Teogênes Abreu, que diz: Antônio Carlos, sua conterrânea, minha esposa, Maria Barbosa Diógenes, manda um abraço. É o povo lá do Jaguaribe, a minha terra, os Diógenes são de lá. É o povo da minha terra. Veja onde o senhor chegou, onde nós chegamos, lá no Jaguaribe, uma cidade a 300 quilômetros aqui de Fortaleza, onde eu nasci e criei. Minha terra muito querida, é a padroeira de lá, Nossa Senhora das Candeias. Eu não perco a festa dia 2 de fevereiro, nunca, enquanto estiver vivo. 2 de fevereiro? É 2 de fevereiro a festa de Nossa Senhora das Candeias. Dia do meu aniversário, mais uma santa do meu aniversário. Que maravilha. Olha, o senhor sabe por que o dia dela é 2 de fevereiro? Não. Porque, pela lei mosaica, as parturientes ficavam impuras durante 40 dias, não podiam sequer entrar no templo. E Jesus nasceu em 25 de dezembro. Se o senhor contar 25 de dezembro e mais 40 dias, cai em 2 de fevereiro, que foi o dia que Nossa Senhora pôde entrar no templo e apresentar o filho dela. Por isso que ela é chamada também Nossa Senhora da Anunciação. 2 sim, sim. 2 de fevereiro são 40 dias após o nascimento de Cristo. Viu? Aprendi mais uma agora. Doutor Carlos, voltando a essa questão do neoliberalismo, o senhor acompanhou o que o seu conterrâneo aí, já que o senhor fala tanto em senador, o senador Tasso Gereissati conseguiu aprovar no Senado essa indecência, esta perversidade da privatização da água. Eu tenho uma história com esse senador, porque é o seguinte, Dom Orvandil, eu era
funcionário do Banco do Estado do Ceará. E no primeiro dia do governo do Tasso, ele disse que ia privatizar o banco. E eu levantei a bandeira, não vai não, e consegui, junto com o sindicato dos bancários daqui, adiar a privatização do BEC por 12 vezes. O Tasso talvez não me conheça pessoalmente, mas o meu nome ele tem na cabeça, porque ele já comentou com alguém que eu consegui atrapalhar o governo dele. Agora, devo dizer uma coisa, viu, Dom Orvandio? O nosso tratamento foi respeitoso. Eu nunca o agredi pessoalmente, nem ele me agrediu pessoalmente. A nossa briga é, como toda briga deve ser, na tese, e não no desrespeito pessoal. Então, eu conheço o senador, ele é daqui do Ceará, nunca votei nele, nem nunca vou votar, nunca vou votar. Agora, eu não posso ser injusto, Dom Orvandio, se eu não disser que ele equilibrou as finanças do Estado do Ceará. Porque antes dele, as finanças do Estado eram um desastre. E ele organizou as finanças. Agora, pronto. Agora, o sonho dele era privatizar a água, porque ele é um dos donos da Coca-Cola. E o senhor já falou. Exatamente. Eu vi, a Coca-Cola já é dona dos nossos aquíferos maiores. Né? Essa venda dessa água foi um desastre. Senador, ó, Dom Orvandio, eu vi uma charge que está na minha cabeça. Era um cidadão sentado no vaso sanitário fazendo suas necessidades e um cara com uma maquinazinha na frente perguntando assim, débito ou crédito? Senador, débito ou crédito? Débito ou crédito para pagar, porque é saneamento. Sim. Também, é água e saneamento. Então, o Tasso realizou o sonho dele. O Tasso é um privatista de marca maior. O melhor, olha, Fernando Henrique foi o melhor aluno de Margaret Thatcher na questão privatizante. E Tasso é o melhor aluno de Fernando Henrique Cardoso, com uma agravante. Senador Dom Orvandio, no governo Tasso, aqui no Ceará, funcionáriozinho de terceiro escalão não cumpria ordem judicial. Tasso ensinou isso, criou essa cultura terrível aqui no Estado de não cumprir ordem judicial. Então, os olhos do Tasso Gereissati, que são muito bonitos, eu não tenho preconceito nenhum de achar homem bonito, os olhos dele são bonitos, eu vi pessoalmente uma vez, mas só tem cifrão, não tem humanidade, não tem vivência. Tudo para ele é para dar lucro. Voltando ao caso do Banco do Estado do Ceará, o Estado do Ceará gastou R$1 bilhão para recuperar o banco e vender esse banco para o Bradesco por 700 milhões. Aí eu fiz um artigo aqui na imprensa local perguntando se o senhor Gereissati faria com o seu patrimônio pessoal o que fez com o patrimônio público, que era gastar R$1 bilhão para recuperar uma coisa e vendê-la por 700 milhões. Tá? Então, eu tenho uma história com ele, mas é uma história respeitosa. Eu fui ouvido na CPI do BEC aqui, que analisava muitas falcatruas que teve lá neste banco, onde eu trabalhei e eu sabia de tudo. Agora, o nosso enfrentamento, repito para o senhor, para ficar bem claro, foi respeitoso. Nunca o agredi pessoalmente e também ele nunca me agrediu pessoalmente. Mas, concluindo e voltando para a questão política, nunca votei nele, nem nunca votarei, porque os olhos dele só têm cifrão, só tem desumanidade. A política social dele aqui no Estado, quando foi governador, foi desastrosa, para não dizer que não teve. Ontem o Aroeira, né, que esteve no olho do furacão há 2 semanas, que é chargista, né, desenhou uma foto, um desenho do Tasso Gereissati lavando as mãos debaixo de uma torneira que corria dinheiro. Muito dinheiro. Pronto. Dólar. Disse na charge o que eu acabei de dizer nas palavras. Né? Aliás, Dom Orvandio, as charges são ótimas, né? Elas, às vezes, valem por um livro inteiro, por uma reportagem inteira. Eu adoro esses chargistas, a capacidade de síntese deles mostrarem no desenho a realidade doutrinária que está em vários livros. Impressionante. Doutor Antônio, por falar em Tasso Gereissati,
uma coisa impressionante foi o ex-ministro da Educação da presidenta Dilma, Cid Gomes, votar a favor desse projeto de privatização d'água. Como é que é essa família Cid e Ciro Gomes aí? Olha, é o seguinte, eu tenho uma relação de amizade pessoal com o Ciro Gomes, porque ele foi professor da Universidade de Fortaleza e nós fizemos o mesmo concurso público. E, felizmente, eu não concorri com ele, porque se tivesse concorrido, tinha perdido. Porque ele é brilhante, como falador, como goela, como gogó. Ele é brilhante. Ele é meu amigo pessoal. Na nossa juventude, eu sou um pouco mais velho só do que ele, nós tínhamos umas namoradas que eram irmãs e saímos juntos e tal. Então, ele do ponto de vista intelectual, ele é brilhante, ele é um estudioso, ele fala muito bem, ele conversa muito bem. Tem que ver a questão do desequilíbrio emocional dele, que eu lamento muito. Tem que ver que a língua dele, às vezes, é excessiva, ele perde o controle. Agora, Dom Orvandio, como administrador, ele não é esse falador e essa coisa assim, não. Ele administra bem, ele fez uma boa administração no governo do Estado, ele fez uma boa administração na Prefeitura de Fortaleza. Tá certo? Agora, de novo, aí, sendo bem objetivo, nunca votei nele, nem votarei. Pronto. Mas não posso, a minha consciência, e eu sou amigo também pessoal do Ivo Gomes, irmão dele, que é prefeito de Sobral, conheço muito pouco o Cid Gomes para fazer uma avaliação. Agora, outra coisa que eu devo dizer para os senhores, eu conheço a família, eles não são ricos, eles não são possuidores de terra, eu não quero botar a mão no fogo, porque não boto por ninguém na questão da honestidade pessoal, mas não tenho conhecimento assim específico de falcatruas praticadas por eles. Não tenho, não tenho. Se eu dissesse que teria, que tenho, eu estaria sendo insincero. Mas note bem, olhando do ponto de vista político, os movimentos de Ciro Gomes. O senhor vê agora está nesse movimento aí da redemocratização, ou não sei o quê e tal, juntamente com Fernando Henrique Cardoso, com Michel Temer e com outros aí e que tentaram seduzir Lula e Lula não caiu nessa. Isso. Então, Ciro está sempre andando pelos caminhos tortuosos, não é isso? Dom Orvandio, a sabedoria popular diz assim: diga-me com quem anda, que te direi quem és. Né? Tá certo? Então, a companhia dele não está muito bem acompanhado, porque se tem uma pessoa que, na minha mente, no meu sentir, com absoluto respeito a quem pensa em contrário, capaz de apaziguar o Brasil, capaz de trazer felicidade aos brasileiros de volta, capaz de melhorar as condições de vida dos mais pobres, é o ex-presidente Lula. Então, eu não vejo como... Se eu tivesse que conversar um dia com Ciro e tal, eu dizia: Ciro, eu não entendo essa sua marcação colada contra o ex-presidente Lula. Se você quer ser um homem progressista, se você quer ser um homem de esquerda, se você quer ser um homem que quer melhorar as condições dos mais pobres, você tem que se aliar ao Lula. Negocie com ele quem vai para a cabeça da chapa, quem fica abaixo como vice, etc. Isso é uma questão de negociação e conversa. Agora, eu não entendo, eu diria ao Ciro, essa sua rixa, parece uma coisa pessoal, parece uma coisa odienta em relação ao presidente Lula. Dom Orvandio, o presidente Lula é um homem muito digno, ele é uma liderança internacional. Eu gosto muito de olhar para o que a imprensa internacional diz do Lula. Eu gosto muito de olhar para isso. Por quê? Porque lá fora eles estão isentos das nossas paixões pessoais. Não é? E quando ele estava preso lá em Curitiba, um deputado do Parlamento Europeu, o Roberto Gualtieri, foi visitá-lo e saiu dizendo o seguinte, eu até anotei para dizer para o senhor: Lula é um preso político. A reputação da justiça brasileira está em perigo. Li todo o processo contra Lula.
e fiquei chocado com a ausência de provas. Essa sentença será estudada nas universidades do mundo por muitos anos como um exemplo de má justiça. Dom Orvandio, este Sérgio Moro, o senhor esqueceu de falar nele. Este homem é Não, uma não esqueci, desgraça. não esqueci. Esse Dá para homem é uma falar ainda. desgraça. Esse homem é uma desgraça na vida nacional. Felizmente, que a lei do retorno, que eu acho que é divina, eu acho que ela é de Deus, o Deus que cada um tiver, mas ela não é uma lei humana, já está recaindo sobre ele. Não é mais juiz, ele conseguiu escrever artigos para aqui, para acolá. O próprio TCU está mandando cortar a mordomia dele, porque ele continua recebendo do governo brasileiro, por 6 meses, R$ 30.000 mês. Agora, quando acabar isso, o que vai ser do Moro? Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou da área, eu sou advogado, eu advogo, eu conheço o processo, eu não teria coragem de entregar uma causa minha ao Sérgio Moro como advogado, não. Porque, como juiz, o cara faz tudo, né? Tem o poder, ele condenou Lula sem provas, ele não pediu prova dos delatores, mas estava o delator dizer se fosse desfavorável a Lula, ele já estava aceitando. O devido processo legal não foi cumprido. Duas partes lá do processo fala que o Lula foi condenado por fatos indeterminados. Dom Orvandio, o que é um fato indeterminado, Dom Orvandio? Olha, no direito criminal, vige o princípio da literalidade. No direito criminal, não há lugar para interpretação extensiva. É aquelas palavras que estão na lei. O Código Penal diz matar alguém. Então, é matar. Se você não matou, apenas bateu na pessoa, não está naquele crime, está no outro. É o princípio da tipicidade criminal, que não se coaduna com essa história de fatos indeterminados, que é uma corruptela da expressão que o Fernando Henrique cunhou, do chamado, como foi que ele disse? Foi. Como o Fernando Henrique falou uma coisa aí, meu Deus, como foi que ele falou? Espera aí que eu vou procurar aqui rapidamente. Ele diz assim, o conjunto da obra, pronto. O conjunto da obra, que Fernando Henrique falou, são os fatos indeterminados que o Moro botou na sentença dele. No Orvandio, qual é o bem maior de uma pessoa, além da vida? É a liberdade. Como é que um cidadão tira a liberdade de alguém por fatos indeterminados do Orvandio? Então, esse homem é uma tragédia. Ele maculou a toga, ele maculou a imagem do Poder Judiciário. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai declarar a parcialidade do Moro e anular o processo do triplex. Porque aquele outro, lá daquela outra juíza que o substituiu, aquele já está praticamente acabado. Daquela juíza que copiou a sentença, não mudou nem o nome das pessoas. Né? Então, essa condenação do Lula fez parte da trama. Não podia deixar Lula no processo eleitoral, porque ele ganhava a eleição. Fez parte da trama. Foi a grande colaboração de Sérgio Moro, que foi maior do que a do Supremo. Pela primeira vez, um juiz de primeiro grau foi mais influenciador do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso que eu acho. Exatamente. Doutor Antônio Carlos, nós já estamos ultrapassando do tempo que nós tínhamos combinado, mas eu estou aqui louco de vontade de voltar a outras conversas com o senhor. O senhor é muito agradável. Muito obrigado. O senhor é muito agradável. Muito obrigado, uma linguagem bacana, assim, simples para o nosso povo entender. Tem que ser. Tem uma proposta, né? Tem uma proposta aqui da nossa amiga comum, professora Fátima Amaral, lá de Porto Alegre. Isso. E sugere que façamos uma live juntos com Dilma e com o senhor. O senhor topa? Mas é claro, seria uma honra grande. Porque, apesar de eu ter dado a cantada nela, assim, bem de pertinho que ela estava, eu nunca tive um diálogo pessoal assim com ela, próximo. Uma pessoa que eu admiro bastante. Então, ela vai rir muito. Eu vou pedir ao senhor, se o senhor for marcar, que antes disso, bote lá Antônio Carlos Fernando, Dilma Rousseff, e veja como ela ficou feliz
com a cantada que eu dei nela. Não é do Orvandil. Que houvesse qualquer intenção de namorar Não, com a Dilma. eu Não, entendi. foi uma brincadeira pura que eu fiz, mas que no final eu digo, olha, Deus me iluminou naquela hora, porque eu alimentei um pouco da alma daquela mulher que estava sofrida, não na Sim. sua condição de presidente de mulher, mas de presidente da República, mas na sua condição de mulher. Exploravam muito os atos da vida dela, com tanta mentira, com tanta coisa, e eu dei aquele pequeno momento de felicidade a ela. Ela gostou. Olha, ela fez assim com as mãos para mim, soltou beijinhos, ela gostou. Mas Que foi bom. pura brincadeira. Mas eu ficaria muito O senhor tem o feliz. contato dela, doutor Antônio Carlos? Eu tinha, viu, Dom Orvandil, mas passou por uma parte sigilosa, porque ela é ex-presidente da República. Por incrível que pareça, eu não tenho mais. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Eu já estava pensando mesmo uma live com ela, e Sim. daí, agora, com esse estímulo, eu tenho vontade de mesmo fazer. Aqui a Veja o Rita vídeo Silveira. Como? Veja o vídeo antes da brincadeira que eu fiz com ela. Sim, vou olhar senhor. sim. Então, doutor Antônio Carlos, eu sou profundamente agradecido pelo senhor aceitar o convite de participar, de ter a coragem de participar comigo de uma live, de uma conversa, de uma troca de impressões, de uma análise dessa situação cruel, difícil, calamitosa e desumana que nós vivemos no nosso país. E coragem porque nós não nos conhecíamos pessoalmente, conhecíamos de informações, o senhor assistindo meus vídeos, lendo lá as minhas análises no blog Cartas Proféticas, aliás, cartasproféticas.org, né? Acessem lá, por favor. Já vi. E eu ouvi falar o senhor, né? Eu ouvi falar, aí adicionei o senhor no WhatsApp, começamos a conversar um pouco, e deu uma maravilha, doutor Antônio Carlos. Estou muito feliz com a conversa que tivemos, com a sua participação, com a sua alegria, com a sua simplicidade, com o seu jeito nordestino de se colocar, que é sempre muito encantador. Então, eu agradeço muito e lhe dou um grande abraço. E como eu sempre termino as conversas, os vídeos, as minhas cartas no blog Cartas Proféticas, eu desejo ao senhor abraços críticos e fraternos, mas a despedida é sua. O senhor se despede. Dom Orvandil, quem tem que agradecer sou eu, porque o senhor é um homem de expressão nacional, eu sou uma pessoa simples e tive a oportunidade de dialogar com o senhor. Isso é muito honroso para uma pessoa simples como eu. Estou muito feliz e me ponho à disposição do senhor para outros temas, para outras lives. Mando um abraço para a nossa querida Fátima Amaral e um abraço muito grande para o senhor. O senhor disse que não conhece o Ceará, que nunca veio aqui. Deixa acabar essa pandemia, que o senhor virá aqui no Ceará, será meu hóspede. Eu moro num sítio aqui numa cidade, na região metropolitana de Fortaleza, no Eusébio. O meu quarto acho que o senhor está vendo aí algumas imagens de santo, é cheio de obras sacras, que eu adoro, e o senhor será meu hóspede aqui no sítio, e vou organizar os progressistas aqui do Ceará para que a gente faça um encontro. Deixa acabar essa pandemia, que a nossa amizade vai se estreitar. Muito obrigado ao senhor. Sou eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado. Convite aceito, doutor Antônio Carlos, convite aceito. Um grande abraço, então, para o senhor e para a sua família aí, tá?